África tradicional, o último Menicongo do Congo, ou seja, o último rei do Congo, João. Bem, tudo começa, fazendo uma rápida lembrança aqui, pelo momento de instabilidade que acontece na Europa, principalmente quando o rei Belo, o rei Filipe da França, começa a perseguir os templários, ou seja, os cavaleiros do templo. Ele tem como objetivo achar todos os tesouros que foram roubados pelos templários durante muito tempo, não apenas na Europa, mas em outros continentes, principalmente na Ásia. Enfim, os templários então fogem e buscam abrigo em Portugal e conseguem esse abrigo em Portugal, porém eles mudam o nome para a Ordem de Cristo. E o principal representante da Ordem de Cristo é o infante Dom Henrique, que trabalha em sociedade com a Igreja Católica, lá em Algarves. Enfim, em 1444 acontece o primeiro leilão, justamente em Algarves, financiado por infante Dom Henrique e a Igreja Católica. O primeiro leilão de negros que foram aprisionados na costa da África, lá na África Ocidental. E aí começa essa exploração marítima, certo? De Portugal até nessa busca pelas Índias. E essas consequências são muito grandes, né? A exploração da escravidão na África e também dos recursos naturais, a chegada aqui no Brasil, enfim, tudo modifica. Muitos exploradores representavam a Ordem de Cristo e Diogo Cão era um deles. E Diogo Cão chega no Congo por entre 1483 e 1485. E ele tem o primeiro contato com os congoleses no antigo rio Zaire, atual rio Congo. Lá ele encontra o rei Anzinga Ankua, junto com a sua esposa Anzinga Anlanza e seu filho Anzinga Umbemba. De novo, lá ele encontra, Diogo Cão encontra Anzinga Ankua, o Menicongo, o rei do Congo, com a esposa Anzinga Anlanza e seu filho Anzinga Umbemba, que foi o sucessor de Anzinga Ankua, mais conhecido como João. Acontece que nessa proximidade com os portugueses, eles viajam para Portugal com Diogo Cão a fim de conhecer a corte portuguesa e, é claro, ganhar mais potencial político. A intenção foi essa, tá? De Anzinga Ankua. Eles seguiram então, a comitiva seguiu para Portugal e lá foram abrigados em um convento. Durante o caminho, eles atacaram em Pinda até chegar em Lisboa. Isso, é claro, aumentou essa tentativa de busca política de Anzinga Ankua com os portugueses. Eles atacaram voltando para Lisboa, no caminho de Lisboa, em Pinda, e os portugueses tinham armas de fogo. E isso abriu os olhos da corte congolesa. Chegando em Lisboa, eles foram abrigados em um convento e, para conseguir essa proximidade com os portugueses, com a corte portuguesa, eles se converteram ao cristianismo, mais especificamente ao catolicismo, e ganharam nomes portugueses, nomes de santos. Quem fez esse batismo foi a Igreja Católica, é claro. E aí, Anzinga Ankua passou a se chamar João. Sua esposa, Anzinga Anlanza, passou a se chamar Leonora. E seu filho, Anzinga Umbemba, passou a se chamar Afonso. A família real congolesa volta para o Congo, volta para
a capital do Congo, Mbanza, Congo. Porém, no meio do caminho, já acompanhado de muitos portugueses, acompanhado pela Igreja Católica, acompanhado por militares portugueses, eles atacam a província de Sondi, que estava tendo uma rápida invasão dos teques. É bom lembrar aqui, uma vírgula, tá? Que o antigo Reino do Congo era a principal força econômica, política e militar da África Central. E não apenas a força, o potencial do Reino do Congo ia até a África Oriental e também a África do Sul. Ou seja, o Reino do Congo era uma verdadeira potência. Nesse início, ainda não havia esse diagnóstico chamado Bantu. Ainda não tinha esse diagnóstico, isso foi acontecer muito depois por um cientista alemão. Então, os portugueses já tinham contato com os nagôs. E Diogo Cão é o primeiro a ter contato com o que veio ser chamado depois com os bantus, ou os bantu, certo? Então o Reino do Congo, ele era uma potência econômica, militar, uma potência política, que dominava os demais reinos. Ou seja, os outros reinos tributavam ao Reino do Congo, certo? Esse era o modelo de vassalagem ou vassalismo feito pelo Reino do Congo com os seus tributados. O Reino do Congo tinha esse domínio inteiro, esse domínio, esse potencial econômico, político, religioso. Lembrando que a religião ancestral era a mesma. E aí tem mais um detalhe muito importante. Eu vejo atualmente os religiosos de matriz africana, seja em qualquer vertente, e preste bem atenção no que eu vou falar, em qualquer vertente, em qualquer religião de matriz africana, aqui, brasileira, certo? Porque o candomblé é brasileiro e a Umbanda é brasileira também. Eles não são africanos. O que a maneira religiosa feita na África de ponta a ponta, seja nagô, seja banto, não tinha nada a ver do que é feito aqui no Brasil, quando os quetos chegam e abrem, né, o primeiro terreiro lá na Bahia. Ou seja, o sincretismo entre as religiões tradicionais africanas acontece aqui no Brasil, e aí nascem as religiões de matriz africana. Até então, esse sincretismo não acontecia na África tradicional. Cada clã, cada reino tinha a sua própria cosmopercepção, não cosmovisão, gente. Cosmovisão é uma teoria branca, uma teoria europeia. Cosmopercepção. E nessa cosmopercepção, a palavra Deus simplesmente não existia. Não existia a palavra Deus, nem nas línguas nagôs e nem nas línguas bantas. Portanto, quando eu vejo atualmente um religioso falar que Deus te abençoe e os orixás também, eu percebo que ele não tem conhecimento da própria cultura, da própria cosmopercepção dele, da religiosidade do qual ele segue. Porque fica com Deus e com os orixás não faz muita diferença, porque não existia Deus na palavra, em nenhuma esfera linguística da África tradicional. Essa palavra Deus não existia. Os orixás são deuses, portanto fica com Deus. Os orixás não faz sentido. Os orixás são deuses. Os inquices são deuses. Os vuduns são deuses com sua missão específica. O Deus da criação, o Deus da justiça, o Deus da sabedoria, muito bem dividido. Essa divisão é muito bem feita. Os nagôs chamam da Ilei-Fé, tudo parte da Ilei-Fé, independente da vertente nagô, todas partem no mesmo princípio, essa mítica ou a mítica Ilei-Fé. De lá, o grande criador, Olodumare,
começa a fazer a sua obra de arte, que são seus filhos orixás, divindades, deuses. Mas essa palavra Deus nunca existiu, não existe, e é uma palavra branca, uma palavra europeia. Então esqueçam isso. Na matriz africana não tem deuses orixás, nem na Umbanda e nem nos candomblés, nem nas umbandas, nem nos candomblés. São todos deuses, cada um com a sua missão específica. Valeu? É só uma vírgula. Voltando aqui, então ele chega, a família real congolesa ataca Sondi no meio do caminho, com as armas de fogo dos portugueses, para conseguir diluir, né, uma revolução, né, dos teques, uma tentativa. Isso aumenta, né, claro, essa vontade de ter mais poder dos congoleses, e aí chegam em 1495. Aliás, chegam em 1491. Em 1491, em Banza, Congo, a capital do Congo, é construída a primeira igreja. Em 1491. Todos já convertidos. Acontece que isso começa a criar um certo problema dentro do próprio reino do Congo, tá? Porque exatamente em 1495, João, ou melhor, Nzinga Nkuwa, desiste de ter uma religião branca. Ou seja, ele abandona o cristianismo, abandona o catolicismo e volta à religião tradicional. Isso causa uma instabilidade muito grande, porque nem todo o reino do Congo aceitava mudar a sua religião. A resistência foi muito, sem contar os tributados, certo? Do grande reino do Congo, sem contar os outros reinos. Mas que é isso? A gente não aceita mudar a nossa religiosidade por nada. E aí isso cria um conflito político muito grande dentro do reino do Congo, porque Afonso, o filho mais velho de Nkuwa, de Nzinga, ou melhor, de Leonora e de João, Afonso Nzinga Umbemba, não aceita a mudança da religiosidade do seu pai e nem dos demais súditos. Acontece que Nzinga Nkuwa, João, ele reina de 1470 até 1506. Ele morre. E aí o seu sucessor é justamente Afonso Nzinga Umbemba. E ele, de fato, de maneira violenta, com o apoio dos portugueses e de missionários católicos, ataca todos aqueles que são contra o cristianismo. Bem, esse potencial todo tem um objetivo, né? O reino do Congo quer mais poder, porque alguns reinos já começavam a criar algum tipo de animosidade, né? A percepção passa a se tornar um pouco antagônica e ele quer poder. Poder é baseado em armas. E ele agora, em sociedade com os portugueses, passa a ter armas de fogo, certo? Afonso ganha poder, o reino do Congo ganha mais poder ainda. Só que nada é maior que a ambição europeia. É claro, ela foi apoiada, ela foi feita em sociedade também com os próprios congoleses, também com os próprios africanos. Isso não foi apenas no Reino do Congo, isso também aconteceu com a etnia Fon do Reino da Omé, né, que buscou, que escravizou os próprios irmãos negros, né, já que o Daomé dominou o reino Yorubá. Então a história da escravidão africana, ela tem muito apoio dos próprios africanos, né, nessa tentativa de ganhar poder junto com a ambição dos portugueses. Mas os portugueses, os europeus, né, têm uma ambição muito maior do que essa. Então, esse império construído aqui por Afonso,
né, inicialmente um grande império, ele começa a perder força com o objetivo de Portugal em conquistar mais e mais escravos para sustentar as suas colônias, principalmente o Brasil. Principalmente o Brasil, porque Cabral pisa, a Ordem de Cristo pisa no Brasil em 1500. E a mão de obra escrava dos nativos, ou seja, dos índios, começa a ficar escassa por várias resistências encontradas por lá, além das doenças. Então, eles começam a traficar mais e mais negros, e o Portugal ganha muito poder econômico a partir disso. Ele começa a dominar de fato esse mercado da escravidão, tanto nos nagôs quanto nos bantos. E aí é preciso colonizar, é preciso explorar, e essa exploração ela vem toda pela mão de obra escrava dos negros africanos, certo? Um grande detalhe é que os congoleses e os reinos que estavam subordinados ao Congo foram os mais escravizados para a região sudeste aqui do Brasil. Minas Gerais, Rio de Janeiro, que foi a capital durante muito tempo, e São Paulo. Por isso, a cultura na região sudeste, ela é lotada de informações da África Central, da África do Sul, da África Oriental, do grande reino do Congo e dos seus reinos súditos, certo? Só mais um detalhe aqui, mais exatamente a data da conversão do rei João, do Menicongo João, foi em 3 de maio de 1491. 3 de maio de 1491. Em 1495 ele volta à religião tradicional, certo? Enfim, essa é a história muito importante do último Menicongo de fato. Lembrando que Menicongo quer dizer rei, lembrando que o idioma era o Kikongo, que a etnia era o Bakongo, certo? Lembrando que isso foi o início de tudo. A chegada de Diogo Cão no antigo Rio Zaire, atual Rio Congo, né? A exploração da Baía de Cabinda, a criação da cidade de Cabinda, logo depois Luanda, logo depois Angola, certo? Enfim, essa estrutura social da África tradicional começa a ser modificada com a chegada dos portugueses e essa sociedade que em 1575 derruba a autonomia do Reino do Congo. Jefferson Arouche, um barco remando contra a maré.